Olá, nós somos discentes do curso de Letras Português da Unifesp. Eu me chamo Laira Silva e essa aqui é a Joana Dark. Nós somos ambas bolsistas, participamos dos projetos, respectivamente, PAPIM e PIBIC, sob a orientação do professor Dr. Abílio Pacheco. E esse trabalho foi um trabalho feito em conjunto das duas bolsas, dos projetos, que foca no ecotestemunho e testemunho para a educação. Bom, partindo para a introdução, com a intensificação dos debates sobre a causa ambiental e a constante necessidade de se trabalhar essas pautas ecológicas dentro da escola, principalmente na educação básica, as vozes daqueles que testemunham as mudanças em nosso planeta ganham destaque, porque é extremamente importante ouvir essas vozes e principalmente trabalhar essas vozes nessa fase da infância, da juventude, ainda mais no âmbito escolar. Em Marabá, município localizado no sudeste do Pará, região alvo da exploração e desmatamento, nós, ao fazer a ambientação nas instituições locais, visualizamos a possibilidade de se trabalhar o testemunho atrelado à ecocrítica, fortalecendo assim a proposta pedagógica dessas escolas de ensino fundamental, focando principalmente no oitavo e nono ano, últimos anos desse segmento. Aproveitando também desse projeto para trazer a literatura marabaense para dentro da sala de aula, dando voz a esses autores da região. Apresentando brevemente a literatura de testemunho, o conceito de testemunho ele passa a ganhar o maior destaque a partir da década de 90, que é quando a gente vê esse conceito ser divulgado em revistas, em livros, etc. No entanto, o testemunho ele surge na década de 70 com o prêmio da Casa de las Américas. Ao submeter, esses textos para esse prêmio, os coordenadores perceberam a existência de um novo tipo de texto que basicamente falava sobre a violência, essa literatura do trauma, nas ditaduras latino-americanas. Então, surge a necessidade de se criar um novo gênero para isso. E aí nós temos o testemunho na língua portuguesa. O testemunho ele nasce desse trauma, dessa violência, desse abuso. E aí é quando ocorre a necessidade de narrar, da pessoa que sofreu aquela violência narrar, ou então um mediador narrar aqueles eventos representando ali aquele coletivo que passou pelaquela violência, passou por aquele abuso. O testemunho ele funciona a partir da narrativa do sobrevivente, podendo esse testemunho ser diverso, assumindo diferentes tipos de manifestação. A gente pode ver o testemunho na poesia, pode ver o testemunho na fotografia, também podendo ver o testemunho na música, nas letras das músicas. O testemunho ele está atrelado ao conceito de narrar contrapelo, já apresentado por Walter Benjamin, e o conceito também de literatura de resistência, já apresentado anteriormente por Alfredo Bose. Então, vou apresentar um pouco do que é o ecotestemunho, que é um conceito novo no ramo dos estudos literários, que ainda está sendo desenvolvido pelo nosso grupo de estudos, o LAERJ, que é o Laboratório de Estudos de Resistência e Testemunho, e ele vai surgir, então, alinhado à ecocrítica. E a união entre o conceito de ecocrítica e ecotestemunho parte das agressões mútuas que ocorrem entre a natureza e a sociedade. Assim, os ataques que são direcionados ao meio ambiente também provocam consequências catastróficas para a humanidade. Desastres ambientais com a influência humana, como rompimentos de barragens, vazamento de óleo, queimadas e outros problemas presentes em Marabá, como as enchentes e o transporte ilegal de madeira, são exemplos de temas para o estudo do ecotestemunho. Assim, toda forma de trauma criado pela destruição ambiental e cada retrato desses sofrimentos possui teor testemunhal, que podem ser encontrados nos poemas que nós destacamos, que é o Cadê Minhas Vestes e Terra Baixa. E agora para a literatura de testemunho na escola? Na academia, o conceito de literatura de testemunho tem se tornado cada vez mais presente. Entretanto, esse conceito não é abordado nas escolas de ensino médio e fundamental. Então, é importante promover a literatura de testemunho como uma ferramenta para a educação. Assim como a Lara já mencionou antes, a literatura de testemunho pode se manifestar de diversas formas, e ela já está presente nas escolas. Entretanto, não é levada com essa nomenclatura, ou seja, a teoria do testemunho não é apresentada e ela pode ser a teoria de testemunho, assim como o teor testemunhal. E o ecotestemunho pode ser uma forma de trabalhar o senso crítico e a conscientização de problemáticas da região nas escolas.
Um exemplo de material que foi destacado e levado para a escola é o poema Cadê Minhas Vestes, que nós vamos fazer uma breve análise aqui dele. Escrito pela Lenira da Costa Aguiar, que nasceu em Bacabal, Maranhão, e mora em Marabá há mais de 45 anos e detém o título de cidadão marabaense conferido pela Câmara Municipal de Marabá. Ela tem outras obras, que é Respingo de Sabedoria, primeira e segunda edição, Pelos Caminhos, Fragmentos da Alma, Conte Logo, Vó no Sarau da Vovó. E ela também já participou de mais de 18 antologias. Então, primeiramente, vamos fazer a leitura do poema na íntegra e depois vamos para a análise de algumas partes. Cadê minhas vestes? 1, 2, 3, 20, perdi a conta, parei de contar. Vi ao seu longe um azul acinzentado, seguido de um intenso verde, colírio para os olhos, alívio para a alma. De perto, a poeira pousou, o mato secou, o fogo queimou, deixou só as marcas, o verde falhou. Árvores desnudas de braços abertos olhando para o céu, conversam com Deus. Cadê minhas vestes? Já fui coberta por folhas verdinhas, pela fotossíntese que o sol provocou, que me sombreava e eu respirava. Cadê minhas flores? Não sinto perfume, não sou festejada, até os beija-flores fugiram de mim. Não sou enfeitada, não tenho mais frutos, o fogo levou. Cadê minha seiva? Tudo secou, já não tenho vida, o homem ceifou. Cadê minha sombra? Já servi de abrigo aos viajantes, já matei a fome que os homens matavam, deletei os olhos de quem me olhava. Hoje me vejo rodeada de cinzas, troncos empretecidos jogados ao chão. Não sirvo para nada, sou triste e feia, um zero à esquerda, na beira da estrada. Meu Deus, meu Criador, devolve minha vida, cobre-me de folhas, deixa-me ter flores, gerar meus frutos. Faz-me ser útil, dar sombra e abrigo, faz com que o homem seja meu amigo. Bom, um dos motivos desse poema ter sido destacado e selecionado para ser levado para as escolas é que é um poema com uma linguagem bem simples e fica de fácil acesso então para as crianças. E esse poema, pensando em levar também o teu testemunhal, a gente vai notar aqui que ele é um poema cheio de reticências, né? Como eu destaquei ali nesse trecho em vermelho, que as reticências, né, podem indicar omissão de alguma coisa que não quer se revelar, emoção demasiado, insinuação e hesitação em falar algo, que são essas coisas que a gente pode trazer presente no testemunho. E também é um poema, como eu destaquei ali em verde, cheio de palavras, né, que fazem parte desse mesmo campo semântico, como azul acinzentado, intenso, verde, poeira, mato, secou, né, fogo queimou, as marcas e o verde. Então, todas essas palavras que fazem parte desse mesmo campo semântico vão ajudar então a estabelecer um ambiente e criar uma imagem que torna o poema muito visual. Quando você está lendo, você consegue ir imaginando todo o cenário. Também é possível destacar, né, a figura da linguagem muito presente, que é a prosopopeia, a personificação, que aliás o eu lírico do poema é a própria árvore, né, que então vai falar que ela respirava, né, vai perguntar onde está as vestes, que as vestes aqui é uma metáfora então, né, para representando a sua folhagem verde, e a autora vai utilizar no poema desse tom religioso, né, de clamor, como uma forma até de apelação, né, ela desenha a imagem então das árvores desnudas, de braços abertos, olhando para o céu, né, e conversando com Deus, né, cadê as minhas vestes, né, como uma forma de apelação. Nesse trecho aqui, cadê minha seiva? Tudo secou, já não tenho vida, um homem ceifou. A árvore vai estar apontando o culpado, né, de ter ceifado a seiva dela, porque que o tronco dela está empretecido, então é o homem. E eu coloquei esse trecho aqui da Valéria de Marco, que vai falar então que o aniquilamento do homem ecoou no aniquilamento da utopia humanista, corroendo o poder explicativo da razão e a crença do conhecimento como força de civilização. Que conversa um pouco, né, com o que o Krenak fala no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, onde ele faz muitas críticas a então essa ideia de humanidade como uma coisa homogênea, que ele vai falar aqui nesse trecho como é que ao longo de 2.000 ou 3.000 anos nós construímos a ideia de humanidade. Será que ela não está na base de muitas das escolhas erradas que fizemos justificando o uso da violência? Ou seja, o ser humano acredita, né, na sua força de civilização, de que está cada vez mais humanizado, mas é só mais uma das formas de estar justificando, né, o uso da sua violência, né? Por exemplo, o homem contra a árvore, né? O homem é humano, é civilizado, a árvore é um objeto, uma coisa a ser consumida, coisa a ser destruída.
Por fim, eu selecionei esse último trecho, que também finaliza o poema, e eu vou ler aqui os 4 últimos versos, que fala: faz-me ser útil, dá sombra e abrigo, faz com que o homem seja o meu amigo. Ou seja, termina ainda com esse tom de apelação, né, em que a árvore clama aqui, então, para Deus fazer com que o seu destruidor, né, seja, então, o seu amigo. E o Ailton Krenak vai falar que o avô dele, por exemplo, considerava o rio como parte da família, né? Ou seja, nas aldeias, muitas aldeias, a natureza ainda é como parte das pessoas, não como algo distante, algo fora, algo para ser destruído. Tanto que o Krenak vai falar aqui que se existe então essa ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir as subjetividades, as nossas subjetividades. E ele vai falar aqui, né, que viu as diferentes manobras que os nossos antepassados fizeram e me alimentei delas e da criatividade e da poesia que inspirou a resistência desses povos. Passando para a análise do segundo poema que foi selecionado para levar para a sala de aula, nós temos Terra Abaixo. Terra Abaixo foi escrito por Averlande Cabral da Cruz, que nasceu em São Domingos do Araguaia, só que atualmente mora em Marabá. O escritor cria suas poesias nas horas vagas de reflexão e em momentos felizes. Ele já tinha participado anteriormente do primeiro Festival de Poesia, Conto e Fotografia de Marabá, em 1998, obtendo a segunda colocação na categoria do conto. Então não é um escritor que escreve exclusivamente poemas. Sendo esse um poema selecionado da terceira antologia do Festival de Poesia, Conto e Fotografia, do terceiro festival. Uma de suas obras é Poço dos Desejos, de 1998. Primeiramente, vamos ler também o poema na íntegra. Terra Baixa, Averlande Cabral da Cruz. Estão mudando uma serra de lugar, um pedaço de mim que nem conheço, passa arrastado por uma imensa lagarta mecânica feita de aço e pó. Deixa um rastro de fome estampado em cara suja de um trabalho quase escravo. Tentam convencer-me de que isso é progresso. A lagarta traz gente também. O progresso é grande, enche de gente a cidade e torna os urbanos suburbanos, recheados de fome, suor e pobreza. Um sonambulismo crônico cronometra minha pouca experiência. Começo a viver o fim. Face a face com a palavra e o medo. Medo de ser velho sem ser moço. Por isso não durmo, contando as vezes que passa a lagarta, vigília noite diurna, furtiva e barulhenta enquanto os homens dormem. Então, fazendo a análise desse o poema, né, ele é um poema pequeno, tem somente 3 estrofes, mas logo na primeira estrofe nós já temos: estão mudando uma serra de lugar. Um pedaço de mim que nem conheço passa arrastado por uma imensa lagarta mecânica feita de aço e pó. Deixa um rastro de fome estampado em cara suja de um trabalho quase escravo. Então a gente tem a utilização da expressão um pedaço de mim para destacar que aquela terra ela faz parte dele, que ele é um habitante daquela terra, ele é nativo daquela terra. Quando fala a questão de um pedaço de mim que nem conheço, se relaciona também com a questão de que muitas vezes desconhecemos as riquezas que possuem na nossa terra. Então, apesar de ser habitantes da região que é constantemente explorada, muitas vezes as pessoas, pelo senso comum, são guiadas a pautas que estão distantes da questão ambiental, estão distantes desse reconhecimento desse tesouro nacional que temos na nossa região norte. Nessa primeira estrofe, a gente também tem metáforas para se referir ao minério, que seria essa terra que é arrancada da serra e que por isso a mudam de lugar, já que aqui em Marabá nós temos o trem minerador da Vale do Rio Doce, né? Que seria essa imensa lagarta de ferro, de aço e pó, que é quem transporta o minério, que tem as linhas ferroviárias que cortam a cidade, onde esse trem passa transportando esse minério, transportando essa riqueza que é fonte de uma exploração. Nessa primeira estrofe também temos a crítica ao regime dos operários que trabalham de forma braçal nas linhas ferroviárias, ligando o trabalho à escravidão, já que muitas dessas pessoas trabalham em condições precárias, trabalham sem os devidos equipamentos e mesmo assim recebem um salário não digno, recebem um salário que não dá conta, além de que tem totalmente os seus direitos desrespeitados dentro da empresa. Na segunda estrofe, fala: tentam convencer-me de que isso é progresso. A lagarta traz gente também. O progresso é grande, enche de gente a cidade e torna os urbanos suburbanos,
recheados de fome, sol e pobreza. Nessa segunda estrofe, nós temos a alusão ao discurso repetido pelos empresários e políticos das regiões exploradas, tendo dentro dessas regiões, principalmente Marabá, que é um discurso que mascara o desmatamento e o chama de progresso, já que a ferrovia ela também é usada para transporte de pessoas e poderia trazer novos empregos. Mas a gente sabe que esses empregos são concentrados normalmente para pessoas de outros estados e que os habitantes da região que é explorada ficam ali naquela linha braçal, ficam abaixo da hierarquia. Trabalham justamente de forma braçal nas linhas ferroviárias e não em cargos de poder. Também temos a questão do deslocamento em massa para a cidade, onde muitas dessas pessoas passam a viver na pobreza, sendo abandonadas e sujeitadas à fome, já que o trabalho não lhes paga dignamente nem lhe oferece qualquer direito. Na terceira e última estrofe, nós temos um pequeno trecho que fala: por isso não durmo, contando as vezes que passa a lagarta, vigília noite diurna, furtiva e barulhenta enquanto os homens dormem. Aqui a gente vê a preocupação do narrador com o andar da exploração, apresentando que ela pode ser violenta, adiantando o seu fim, por isso a preocupação, e nós temos a velocidade com a qual a exploração avança, já que nós, habitantes, vemos isso de uma forma habitual, vemos o trem indo e voltando e nem mesmo nos questionamos para onde aquele minério vai e como aquele minério é extraído. Em planos de trabalho, nós temos os dois planos dos projetos que resultaram nessa apresentação, sendo inicialmente o plano do Papin, que tem como título Educação para o Testemunho e Testemunho para a Educação, levando esse conhecimento para a sala de aula, do segundo segmento do ensino médio, que tem basicamente como conteúdo pragmático a leitura e interpretação dos poemas de teor testemunhal, os dois poemas já mostrados, buscando compreender e reconhecer o testemunho no âmbito escolar. Nós também temos a interação como atividade, incentivando a troca de ideias para melhor compreensão do conteúdo, a conscientização sobre a causa ambiental, aproximando o tema da realidade dos estudantes, trabalhando com desmatamento na região sul e sudeste do Pará, que é onde está localizado Marabá, e a realização de produção textual, que seria um incentivo à poesia. Outro projeto é o projeto de iniciação científica, intitulado Antologias de Academias Literárias, Estudos de Duas Antologias, coordenado e orientado pelo professor Abílio Pacheco de Souza. E o plano de trabalho dessa pesquisa é vinculado, então, à pesquisa intitulada Poesia de Teor Testemunhal na Fronteira do Sul e Sudeste Paraense, um mapeamento da produção literária e sua relação com as realidades na região. Nós temos como as principais referências poéticas a antologia Mandala, organizada por Ayrton Souza, onde está o poema Academias Vestes, de Aldemir Aguiar. Também temos a antologia do terceiro Festival de Poesia, Conto e Fotografia de Marabá, organizada pela Socorro Souza e o Vitor Raul, onde está o poema Terra Baixa, de Averlande Cabral da Cruz. Temos Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ayrton Krenak, A Literatura Testemunha a Violência de Estado, de Valéria de Marco, A Literatura do Trauma, de Márcio Seligman Silva e O Local de Testemunho, de Márcio Seligman Silva. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. É isso, obrigada.